Livro de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Eu farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uma profecia que nós encontramos em Joel, ela foi cumprida lá em Atos capítulo 2. Essa promessa foi anunciada por Jesus em Atos capítulo 1, quando ele está assim, se preparando para partir, depois da sua ressurreição, depois de ficar 40 dias na terra novamente. Ele faz essa promessa, que o Espírito Santo viria sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos. E nós encontramos então em Atos 2, 17 e 18, estas mesmas palavras aqui, quando se foi questionado o que estava acontecendo com aqueles irmãos, né? Será que eles estavam bêbados porque eles estavam alegres, uns estavam falando em línguas, outros estavam cheios do Espírito Santo? E Pedro diz: não, eles estão conforme o que se foi anunciado em Joel, eles estão cheios do Espírito Santo. Nós queremos falar um pouquinho sobre esses tópicos, mas eu quero me deter mais em um versículo, em parte do versículo, quando diz: os vossos velhos sonharão. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre toda a passagem. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre os vossos velhos sonharão. O texto diz: acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A promessa aqui: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus é capacitação para o trabalho, para o ministério, para que nós estejamos vivendo e anunciando a verdade. O ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, ele é um ministério de santidade, de transformação dos nossos caminhos. E aqui então a promessa é que o Espírito Santo virá sobre toda a carne. O que significa toda a carne? Refere-se a todo tipo de pessoa, tanto que é isso que nós encontramos no texto, quando fala filhos e filhas. Você pode dizer homens e mulheres. Depois fala velhos. Interessante que aqui velhos, né, a gente pode pensar em relação ao contexto da época. Acima de 30 anos já era considerado velho. Então, não é necessariamente alguém que está muito avançada a idade. Até no nosso contexto, né, um dia desse eu vi uma postagem de uma foto de um jornal de acho que 1930, alguma coisa assim, que está lá: idosa de 42 anos foi atropelada quando um ônibus bateu na sua casa, né? Eu falei: idosa de 42 anos? Eu falei: poxa vida, então. Mas esse conceito de velhos, né, é alguém que já passou de criança, de adolescente, já ia para o adulto velho já. Os velhos, então, é um tipo de pessoa, né, toda a carne. E ainda fala aqui sobre os vossos servos e servas, derramarei o meu espírito. Então o Espírito Santo, ele não tem classe social, né? Ele não apenas vai sobre os donos, os patrões, ou quem tem dinheiro, ou quem tem um certo tipo de cultura. Os servos e servas aqui são os escravos, são as pessoas mais simples, humildes. E aqui nós encontramos então: derramarei o meu espírito sobre todos, sobre todas as pessoas. Eu disse, irmãos, que isso foi cumprido nos últimos dias. E quando foi isso? Quando Jesus partiu
e o Espírito Santo foi derramado, ou seja, nós vivemos nesses últimos dias, ou seja, nós vivemos nessa era do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é derramado sobre nós como filhos de Deus, independente de quem nós somos. Se somos de Deus, somos convertidos, nós temos o Espírito Santo sobre nós. Aqui a gente lembra, né, do Espírito Santo, lá quando diz o Espírito Santo sopra onde quer. E se a gente pensar, né, o Espírito Santo sopra onde quer. Deus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. E se nós estamos dizendo que o Espírito Santo sopra sobre nós, por que não o Espírito Santo soprando onde quer não sopra aqui, né? Podemos dizer isso: sopre aqui, Espírito Santo. Se Deus chama quem Ele quer, chame a mim, Espírito Santo, na hora que Ele quer, que seja hoje, seja já. Como Ele quer, é conforme a vontade de Deus, né? Não é do meu jeito. Então, irmãos, nós precisamos buscar isso. Nós temos falado, né, algumas semanas já, nós falamos sobre a necessidade da oração, como a oração, né, ela é eficaz, ela tem poder para transformar as nossas vidas. A oração, ela tem poder para que nós possamos estar mais unidos, ligados a Deus, possamos ouvir e entender a vontade de Deus. Nós falamos a respeito dessa necessidade de estar ligados, né, o tempo todo em Jesus. Temos o exemplo do girassol, que tem a sua flor voltada para o sol, né, ele vai se virando, e nós precisamos estar sempre ligados a Jesus. Como isso é possível? Só através do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar mais a Deus, e o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Repare que nesse texto nós temos alguns exemplos da forma que o Espírito Santo age no nosso coração, nas nossas vidas. O Espírito Santo, sobre filhos e filhas, faz com que eles venham a profetizar. Depois aparece: os velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Então aparece aqui algumas coisas. Profetizarão. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é capaz de dar a nós o entendimento da palavra. E a profecia aqui não é aquela profecia do Antigo Testamento, quando existiam os profetas, que eles até, por ser tão ligados a Deus, eles não falavam a palavra dele, né? Eles diziam: assim diz o Senhor. Eles eram a boca direta de Deus. Nós somos profetas de uma forma diferente, porque nós temos a revelação já, a palavra de Deus. Nós não temos uma nova revelação que está contrária ou que seja diferente da palavra de Deus. Então, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos dá entendimento para que possamos entender essa palavra e ensinar. O profeta é aquele que ensina a palavra, é aquele que leva a palavra, é aquele que pode assim ajudar, né, outras pessoas. Muitas pessoas olham a Bíblia e não entendem nada. Elas precisam de outros que tenham esse dom, né, despertados para anunciar, para ensinar a palavra. Os velhos sonharão. Da mesma forma, sonho aqui não é aquele sonho no sentido como um sonho de Daniel, um sonho de revelações, mas ele está falando a respeito de uma renovação, de expectativa, de alegria. A ideia de ter expectativa em relação ao futuro, ter projetos a realizar. Quando o Espírito Santo vem sobre esses, né, e é interessante falar que é sobre o velho, né? O velho, às vezes você fala: não, o velho não sonha mais, porque ele já sonhou quando criança, quando jovem, agora não tem mais o que sonhar. Não, mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, a gente sonha para o futuro. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Os vossos jovens terão visões. Visões aqui também dessa mesma forma, irmãos. Sonhos e visões. Se sonho é a expectativa, o desejo
e a imaginação de algo para o futuro, a visão é a sabedoria como concretizar isso. Por exemplo, você pode ter um sonho, né? Um sonho de comprar alguma coisa. Tá, isso é um sonho. Todo mundo pode sonhar, né? Mas quem que vai conseguir? Aquele que tiver uma visão em como trabalhar para conquistar o dinheiro, o que ele tem que fazer para realizar aquele sonho. Então a visão é mais nesse aspecto, de ter a capacidade de enxergar o que outros não enxergam, no sentido de visão do Espírito Santo, visão de Deus, é enxergar o que Deus quer para a sua vida, é enxergar aquilo que é a luz do caminho, né? A verdade. O Espírito Santo vem sobre nós, iluminando o nosso caminho, nos dando esta força. Então, como nós estamos vendo aqui, irmãos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós já falamos que essa promessa já se cumpriu. E que ponto nós estamos vivendo nessa expectativa do Espírito Santo? Que ponto nós estamos realmente entendendo que Deus é poderoso para agir na vida de qualquer pessoa, inclusive em mim e em você, em nós, e qualquer igreja, independente do método dessa igreja. A igreja tal lá é boa porque tem um louvor assim, aquela igreja é boa porque tem pastor tal assim. Não, Deus age aonde Ele quer, em qualquer um de nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa presença do Espírito Santo de Deus. Ele não tem que vir, Ele já veio, Ele está aqui. O Espírito Santo está na nossa vida e Ele pode muito fazer na nossa vida. Eu disse que ia falar um pouco sobre a questão dos sonhos. Os sonhos, vida é sonhos. Sonhos está relacionado àquilo que nós imaginamos, àquilo que nós desejamos para o futuro. Um sonho te desperta a fazer alguma coisa. Sem sonho, você está morto, você não faz mais nada. Quantos já desistiram de sonhar, irmãos? E não estou falando só espiritualmente, estou falando em relação a tudo, né? Pessoal, não tem problema, do jeito que está bom, eu não vou fazer mais nada. Nós precisamos exercitar isso. Deus nos dá a capacidade de sonhar. Olha os desafios, olha quanto tempo que falta para terminar o ano, né? Tem um cadinho ainda aí, não acabou não. Lá vou eu com o peso de novo. Dá para emagrecer 10 quilos ainda, não dá até janeiro? Então, vamos lá, Márcio. Dá para ler o Novo Testamento, vou falar nem a Bíblia inteira, dá para ler o Novo Testamento até o final do ano? Isso se for um sonho, se gerar uma imaginação na tua cabeça, um objetivo, vai atrás, corre atrás. Quantos sonhos bons nós podemos ter, e assim realizá-los, e assim diante de Deus executá-los. E é interessante essa questão dos sonhos, que é muito diferente o sonho de quem conhece a Deus e o sonho de quem não tem Deus. É muito diferente o sonho daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus e daquele que está assim lá, mais que pagando o Espírito, né? Apagando o Espírito do que fazendo outra coisa. É muito diferente. Os velhos sonharão. Quando nós lemos Gálatas 5:25, lá diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito está sobre nós, irmãos, nós sonhamos no Espírito. E nós não vivemos buscando satisfazer a carne. Gálatas 5, ainda 16 e 17 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quais são os nossos sonhos, irmãos? Quais são os nossos sonhos?
Eu vou repetir uma definição de sonho aqui. Sonho é uma imaginação unida a um desejo projetada para o futuro. O que nós temos imaginado e desejado e assim projetado para o futuro, isso é a vida. É interessante, irmãos, que a gente disse que sonho é diferente do cristão do não cristão. Sonho é diferente de alguém cheio do Espírito, de alguém que não está buscando o Espírito Santo de Deus. A gente vê tantas pessoas falarem sonhos grandes, né? Pessoas que fazem coisas tão grandes. Eu digo que o maior sonho que você possa realizar aqui nessa terra, ele é minúsculo, um grão de areia diante da eternidade. E se a gente olhar para a nossa vida, a maioria dos nossos sonhos estão relacionados a esse momento aqui, né? Nós estamos muitas vezes presos às coisinhas que nós podemos conquistar, comprar, resolver. Nosso sonho tem que ser ampliado. Por isso que eu fico imaginando, né, o que passou pela mente daqueles irmãos cheios do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, né? Porque o Espírito Santo, ele abre a nossa mente para imaginar muito além do que essa terra pode nos dar. E aí se enche de alegria. E você, tendo esta imaginação, o seu desejo vai crescer por isso, e a sua projeção para o futuro será muito mais, né? Muito mais além do que um sonho limitado, seja ele humanamente falando, seja o maior que for. Sonhos em perigo. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, os sonhos, muitas vezes terrenos, vão competir com o Senhor, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Isso ocorre quando nós passamos a alimentar os nossos sonhos pessoais, limitando-os apenas a esse mundo. Os nossos sonhos, como eu disse agora há pouco, são insignificantes em comparação com as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deus tem uma eternidade para nós. E é interessante que os sonhos de Deus, entre aspas, ou o propósito de Deus, ele vai desde a criação, a fundação do mundo, antes de existirmos. Jesus já tem para nós, né? Essa vida completa. Qual que é o perigo, irmãos, de sonhar aqui na terra? De se fixar apenas aos sonhos daqui da terra? O perigo é porque esses sonhos vão morrer, vão desapontar. Você já reparou, quando a gente dá essa definição de imaginação, desejo e projeção para o futuro, você já imaginou, o quanto você já imaginou? O quanto você já sonhou? E quantos sonhos desses são realizados? Poucos. Eles vão se perdendo no meio do caminho. Tem muitos sonhos, né? Mas eles são como um balão que enche, né? E o alfinetinho vai lá e vai explodindo esses sonhos todos. Nós desistimos dos nossos sonhos. Até mesmo sonhos realizados. Você já parou para pensar que quando você realiza um sonho, na maioria das vezes você fica decepcionado, porque não era bem aquilo que você imaginava, que você iria sentir, né? Você passa muito tempo imaginando e projetando alguns sonhos, e eles acontecem em poucos minutos, em poucas horas. Eu lembrei de alguém que vai casar, né? Fica meses, tem gente que fica anos lá projetando e construindo alguma coisa. Em 1 hora de cerimônia, 2 horas, já acabou aquele momento em si que foi planejado.
Esses sonhos que muitas vezes nos desapontam, são quando nós colocamos em primeiro lugar esses sonhos. E aí a gente vive exatamente para isso. A gente levanta e trabalha e corre e busca tantas e tantas coisas. O que nós podemos fazer, irmãos? Clamar a Deus, que Ele derrame sobre nós seu Espírito. E assim nós devemos sonhar verticalmente, né? Sonhar relacionados à bondade de Deus. Nós temos esse dom aí, vamos dizer assim, da imaginação, dos sonhos. A imaginação é algo muito importante para nós, porque a partir de algo que nós imaginamos, é algo que nós vamos poder realizar. É a partir de algo que nós sonhamos, nós vamos poder concretizar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa tal imaginação, com esse tal de sonhos. Sonhos verticais. Sonhar em relação a Deus, em relação à vontade de Deus. Esse sonho é o sonho que vai transformar a nossa vida. Exatamente aquilo que nós vamos fazer e aquilo que vai trazer para nós paz, alegria. Mas nós precisamos fazer mais isso, né? Eu não estou aqui nem falando dos sonhos maus, do pecado, da projeção para aquilo que é ruim, que isso também ocupa a nossa imaginação. Certa vez eu disse aqui que nós às vezes tomamos tanto cuidado com a casa, né? Trancamos todas as portas e na nossa imaginação a gente tem um monte de porta aberta lá, né? Que corre solto lá, os maus pensamentos, as imaginações. Você tem diante de Deus, do Espírito Santo de Deus, poder para fechar algumas portinhas ali, né? Se tem outro exemplo também de que ninguém aqui teria coragem de andar num carro desgovernado, né? Quando você está dirigindo, de repente o volante vira para o outro lado, e você está dirigindo e quer vir para cá, mas o volante puxa para lá. Quem andaria num carro desse? Às vezes nós estamos andando, porque a gente não está conseguindo controlar o nosso próprio carro, o nosso próprio corpo, né? Eu estou indo para cá, mas de repente alguma coisa puxa, você já foi para o outro lado. Temos que tomar cuidado, pedir a orientação de Deus, que Deus governe esse carro aí, que Deus governe os nossos pensamentos. Por isso que a gente precisa ter sonhos verticais, buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Fixar os nossos olhos em um sonho melhor. Às vezes a gente está vivendo num mundo de coisinhas que a gente está buscando, e não são pecado, né? Só que, como eu disse, esses sonhos começam a concorrer com Deus. Por que começa a concorrer com Deus? Porque eu não disse que sonho é uma imaginação, sonho é um desejo que você projeta para o futuro. Se você só está buscando coisas desse mundo, ele está ocupando o lugar de quê? O lugar da sua adoração, o lugar da sua leitura da Bíblia, o lugar da sua vida com Deus. Então nós precisamos ter cuidado com esses sonhos bons também. Eles não podem virar o nosso ídolo. Deus tem um sonho melhor para cada um de nós. Nós não podemos contentar com menos, né? Lembra que eu disse? O maior sonho que você já pode ter tido aqui nessa terra é nada. Eu não sei o que você sonhou. Você já sonhou em ficar rico? Você já sonhou em casar com um príncipe, né? Tem mulher que sonha em casar com um príncipe lá da Inglaterra, lá, alguma coisa assim. Não sei qual foi o seu sonho, mas mesmo se ele se realizasse, ele é um sonho pequeno. E a gente não deve se contentar com pouco, com menos. Deve buscar um sonho maior. Procure a si mesmo. Procure não, pergunte. Pergunte a si mesmo. Olha aqui isso que eu estou lendo. Pergunte a si mesmo: qual é o sonho melhor que Deus tem para você? Em seu trabalho, em sua família e no corpo de Cristo. A gente faz essa pergunta? Qual é o sonho melhor que Deus tem para a minha vida? Porque Ele é dono da nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Às vezes a gente tem, né, um sonho para o filho.
A gente não sabe se o filho vai seguir aquele sonho. E a gente deixa o filho lá, ele vai deixando ele ir. A gente ora para que ele possa seguir o melhor caminho. E como é bom quando a gente vê que os nossos filhos estão seguindo aquele sonho que nós sonhamos também para ele. E Deus é assim conosco, né? Ele o tempo todo cuida de nós. Ele tem um sonho melhor para a minha vida e para a sua vida. O quanto nós estamos buscando essa orientação para saber qual é o sonho, qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Procure pelo lugar para o qual Ele te chama. Restaure as coisas que foram quebradas durante os anos em que você ficou cativo do seu sonho. Será que você nunca ficou cativo do seu sonho? Preso ao seu sonho, à sua vontade, às suas imaginações, e deixou de lado a vontade de Deus, o caminho de Deus para a sua vida? Deus é o Deus de novos começos. Deus derrama o seu Espírito sobre nós. E nós, com certeza, irmãos, podemos, a qualquer momento, né, com os olhos fixos em Deus, recebendo esta presença do Espírito Santo que derrama sobre nós, nós podemos viver de forma diferente, andar de forma diferente. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos, que a gente tenha este alvo definido, né? Possamos nos dedicar ao nosso papel nessa história, conforme a vontade de Deus, e assim nós possamos, né, construir este sonho. Certa vez eu disse que às vezes a gente faz igual no sonho, quando a gente dorme, a gente tem um monte de sonho. O que acontece quando você acorda? Você esquece a maioria dos seus sonhos. Aí eu disse assim: não acorde de seus sonhos. Então, quando está um sonho muito bom, o que a gente faz? Vou dormir de novo, ver se eu volto, pego o final do sonho, né? Todo mundo já fez isso. Tá bom, eu vou, abre um olho assim e fala: não, eu estava sonhando, mas tá bom, eu vou fechar, vou dormir, vamos ver que fim que tem esse sonho. Quando é pesadelo, você acorda e corre, né? Levanta correndo. Então, irmãos, que Deus esteja nos fazendo sonhar bom. E a gente não acorde. E quando a gente tem um sonho muito bom que a gente não quer esquecer, não sei se alguém já fez isso, tem que levantar e escrever ali, porque você vai esquecer. Essa memória da noite é estranha demais. Então anote os seus sonhos para você não esquecer. Quantos sonhos bons você já teve esse ano? Você nem lembra mais, né? Tem gente que sonha em evangelizar, distribuir folheto, pregar e cantar e ler o Novo Testamento, viu? Não esquece esse não, até o final do ano. Lê o Novo Testamento, emagrecer. Esqueceu, acordou. Não acorde. Viva, realize os seus sonhos. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós possamos compreender que Ele realmente nos abençoa. Nós podemos sim realizar os nossos sonhos, não porque nós somos fortes, né? Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a promessa é do Senhor: derramarei o meu Espírito sobre vossa carne. E quando o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós somos transformados, irmãos. Muita coisa pode acontecer na vida daquele que está sob a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Há uma frase, né, que é parecida com isso. Não lembro se é Spurgeon ou um outro, ou Lutero, é um desses homens de Deus, que disse que o mundo está, acho que é Moody, né? O mundo está para ver o que Deus pode fazer num homem que se entregue, que seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. E depois que ele disse essa frase, ele disse: eu serei esse homem, eu serei esse homem. O mundo está para ver o que Deus pode fazer na sua vida, se você se dedicar ao Espírito Santo de Deus. E que você possa dizer: e eu quero ver isso, eu quero ver. Lembra o que eu disse no início? Nós falamos que o Espírito Santo sopra onde quer, e que Ele sopre
aqui. Deus chama quem Ele quer, que você possa dizer que chame a mim. A hora que Ele quer, que seja hoje, que seja breve, e como Ele quer, conforme a vontade dEle na minha vida. Irmãos, a gente tem que largar, jogar um pouco fora a nossa vontade. Nós somos cheios de vontade, cheios de desejos. Hoje nós queremos escolher até o tipo de pão, de maionese, disso, entre 10, 30 tipos diferentes. Vamos parar com esse negócio de vontade. Vamos viver mais simples. Se tem alguma vontade, vamos fazer a vontade de Deus mais. Parar de olhar para nós mesmos. Que nós possamos nos dedicar ao nosso Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que prometeu, ó Deus, e cumpriu as Suas promessas, em derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a Tua igreja. Jesus Cristo veio a esse mundo, ó Pai, entregou a Sua vida por nós, e quando partiu não nos deixou sós, deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e que este Espírito, ó Pai, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, ó Pai, que venha, ó Deus, apagar aquilo que é mal, ó Deus, que possamos andar no Espírito e assim jamais satisfazer a nossa carne, que assim, ó Pai, possamos mudar, alterar os nossos desejos, a nossa imaginação seja mais para Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, que o Senhor acrescente e que o Senhor venha aplicar essa palavra, ó Deus, aos nossos corações nesta noite. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.